Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos aí a 50 inscritos da marca de 1.600 aqui no YouTube. Lembrando que você pode também me seguir no Instagram, no Twitter, tem conteúdos diários lá que você pode acompanhar também. Tem alguns cortezinhos dos vídeos aqui do YouTube, tem muita coisa para você acompanhar. Lembrando, né, que a gente tem aí muitas competições rolando, né? A gente teve a abertura do Brasileirão, a gente tem a BFA rolando, a gente tem a final do último estadual, se eu não estiver enganado, que está acontecendo agora, que é o Paranaense. Então esse vídeo, talvez ele fique um pouco longo, porque são 11 jogos que a gente vai ter nesse final de semana, confirmados aí 11 partidas. Então os vídeos vão acabar ficando um pouquinho mais longos. Não sei se eu vou dividir daqui para frente entre Brasileirão e BFA. Vamos ver como vai funcionar também. Como eu tenho colocado muito a divisão de jogo a jogo, a galera tem aceitado bem esses vídeos, mas se vocês sentirem que estão muito grande, vou pedir que vocês colocarem nos comentários também, que eu vou me ajustando aí. Tivemos a primeira gravação também hoje das entrevistas que eu vou estar fazendo de agora em diante aqui no YouTube. A primeira entrevista aí foi com o Patrick do Tom, da RFA. Então, o conteúdo ficou bem maneiro. Ele falou sobre da onde surgiu a ideia para a RFA aparecer, das primeiras experiências, da expectativa do time para o Brasileirão desse ano. Então confere assim que sair, já deixa ativadas as notificações aí do canal do YouTube para você não perder nada. Vamos começar falando do último jogo válido aí por um campeonato estadual que a gente tem em 2023. Curitiba Crocodiles e Brown Spiders fazem a final do Campeonato Paranaense. O jogo vai rolar domingo, 2 horas da tarde. Uma reedição da final do ano passado, né, onde o Curitiba Crocodiles venceu por 31-7 o Brown Spiders. É um jogo que eu tô com uma expectativa muito boa. As equipes aí jogaram a última partida faz um tempo, então tiveram aí muito tempo para treinar, tiveram aí muito tempo para estudar, para se preparar. Então a expectativa é de um jogo muito bom, né, uma final muito forte entre duas equipes que são muito tradicionais ali no Sul, principalmente no Paraná. Falando um pouco sobre as expectativas sobre o jogo, o Croco é o favorito, eu acho que é indiscutível, é o atual campeão brasileiro, está jogando de forma impecável no Campeonato Paranaense, tem ali um ótimo comitê de running backs, como eu falei no último jogo, o Bassani clicando cada vez mais com esses receivers, e tem uma defesa que praticamente está fazendo jogos perfeitos, né? No último jogo sofreu touchdown ali numa situação bem pontual, jogada criativa, tudo mais, mas no geral não está dando muitos espaços, não está deixando os ataques ritmarem, está tirando muito proveito do pacote de jogadores que veio ali no começo do ano, mas já tinha uma estrutura muito boa nessa defesa, então foi uma soma que está dando muito certo e que eu imagino que na final também vai jogar bem, vai encarar um adversário muito forte, mas eu acho que esse time do Curitiba Crocodiles não tem como não ser o favorito nesse momento, porque é um time que joga bem nas 3 fases, é um time que tem ótimo trabalho de special teams, né? Bernardo teve um TD de retorno na semifinal, o time tem retornado bem, tem forçado muitos erros também, é um ataque que tá rodando muito bem o jogo terrestre, o jogo aéreo tá encaixado também, falta um pouquinho ainda mais do Bassani ter liga com os caras, mas isso é jogo a jogo. E uma defesa que no front joga bem, na secundária joga bem, tá roubando a bola, tá colocando ataque em boas posições de campo, então é um time que tá bem redondinho e bem completo. Mas vai encarar um Brown Spiders que venceu na semifinal com um jogo perfeito da defesa, né, forçou ali 5 turnovers ao todo contra o Paraná HP, cedeu algumas jogadas de passe, mas no geral conseguiu parar o HP de todas as formas. Falei do comitê de running backs do Croco. O Brown Spiders não deu espaço para o HP correr com a bola. É uma defesa que no front é muito física. Sempre falo muito isso dos times do Sul. É característico a gente ver as defesas principalmente conseguindo mostrar isso, e isso vai ser fundamental para os dois lados da bola da equipe do Brown Spiders. Você conseguir controlar um pouco melhor nas linhas é uma chance maior para você vencer o jogo, né? O ataque por si só não fez um jogo ali tão bom contra o Paraná HP. Teve algumas situações ali no campo de ataque que a equipe capitalizou, mas é um time que vai ter que tirar mais proveito das suas campanhas, gastar mais relógio, criar mais ritmo e, claro, conseguir pontuar da mesma forma que pontuou na semifinal quando estiver no campo de ataque. Então o Brown Spiders tem o elenco e tem um potencial
para tentar ser campeão do Paraná. Mas vai encarar um adversário que está muito redondinho e parece pronto aí para já jogar uma final de brasileiro. Partindo agora para os jogos da BFA, né? A gente vai ter aí muitos jogos nesse final de semana, jogos no sábado, jogos no domingo. E vamos começar falando do jogo que vai rolar lá pelo Centro-Oeste, né? O jogo que foi adiado entre a equipe do Sorriso Hornets e do Cuiabá Arsenal. Eu até brinquei que as anotações já estavam prontas, né? Não vi ali nenhuma grande mudança da última semana para cá. Então vamos falar desse jogo, que é um duelo bem interessante. Cuiabá Arsenal é uma das equipes mais tradicionais do futebol americano brasileiro, está passando por uma reformulação, mas tem dentro do seu elenco jogadores muito veteranos, como o Igor Mota, que além de ser treinador vai jogar. Tem ali muita gente dentro desse elenco que tem experiência, então é um mix muito bom dos novatos e dos veteranos para essa equipe do Cuiabá Arsenal, né? É uma equipe que no ano passado teve uma campanha de 1-3, então não conseguiu ter uma campanha muito boa na BFA do último ano e vem aí para tentar mudar isso um pouco, mas tem aí uma missão muito dura logo de cara, que é esse Sorriso Hornets, sem falar do Rondonópolis Hawks também, que estreou muito bem na BFA. Como eu falei, né, a equipe esse ano vai ser comandada pelo Igor Mota, né, que está como head coach, mas também vai jogar como linebacker. Trouxe na sua comissão técnica diversos veteranos que passaram pelo Cuiabá Arsenal, então caras que entendem a cultura, a filosofia, muito do que funciona, do que não funciona, e isso é muito bom, você ter esses caras, principalmente caras que passaram pelo seu elenco, para você conseguir apresentar a cultura, né, do time do Arsenal para esses caras. E é uma equipe que vai precisar rodar bastante. Eu acho muito difícil a gente prever o que é esse Cuiabá Arsenal em primeiro momento, porque é uma equipe que tem que rodar, a gente tem que ver em campo para entender melhor como vai ser. E vai encarar do outro lado, né, agora falando do Sorriso Hornets, que é uma das equipes que talvez não tenha se movimentado tanto no aspecto de jogadores, de nome, vamos dizer assim. Trouxe muitos jogadores para o seu elenco, fez muitas movimentações, mas jogadores que a gente conhece um pouco ou acredita que tem um potencial, mas a gente ainda não viu jogar de uma forma espetacular, talvez essa seja a melhor forma para falar, bons jogadores, mas que a gente sabe que talvez possam render mais, mas foi uma equipe que na parte de comissão técnica investiu bastante, começando, né, pelo Heitor como head coach, tem a Bela como coordenadora de ataque, né, que teve passagem pelo Cruzeiro, e trouxe também o Maurício Pechina, né, coordenador defensivo, bem conhecido lá no Sul também, tá com a equipe do Hornets, está cuidando também da base da equipe do Hornets, então é uma comissão muito boa, que vai estar com caras aí que estão treinando há bastante tempo juntos, né? Porque o elenco se juntou no começo do ano, né? Não trouxe esses caras todos agora, trouxe lá no começo da temporada. Então tá rodando todo mundo, tá treinando bastante, tá se preparando. É uma equipe que jogou bem no flag também, a gente deve ver alguns nomes aparecendo. E é um duelo interessante, porque o Hornets ano passado já foi uma equipe boa, né? Até trouxe as anotações para não falar errado. Foi uma campanha que foi campeã do Centro-Oeste, venceu no wildcard contra o Vingadores, o adversário do Norte, e caiu na semifinal pro Rex. Então é um time que tem potencial, a gente sabe que pode jogar bem, e vai encarar uma equipe que está numa reestruturação. Resta a gente saber ali mais alguns detalhes, né, dessa equipe do Hornets, como vai todo mundo funcionar, se todo esse treino na hora do jogo vai compensar, porque eu não digo compensar de não jogar bem, mas eu digo de ritmo de jogo, que a gente sempre fala que é importante você rodar, é importante você ter alguns amistosos. O Arsenal teve alguns, né, ganhou um e perdeu um, se eu não estou enganado, na pré-temporada. Então é um jogo muito bom, até para a gente medir o Centro-Oeste, porque a gente viu um Hawks jogando muito bem, um Tubarão Cerrado não jogando bem, então a gente vai, e a gente tem o Miners também, então a gente vai ter aí um termômetro muito grande vindo dessas duas equipes, né? Teoricamente, quem é a equipe que vai bater de frente com o Hawks. Passando agora para outros jogos da BFA, né? Sempre aqui com as anotações, vamos falar de Cavalaria 2 de Julho contra o Recife Mariners, né? A Cavalaria com uma campanha de 1-0, o Mariners também com uma campanha de 1-0, e vai ser um jogo muito bom, né? Mando do Cavalaria nesse jogo, o jogo vai rolar no sábado à tarde, e assim, eu tô bem curioso, porque a Cavalaria venceu na sua estreia com uma grande partida da sua defesa. A defesa forçou muitos turnovers, forçou muitos erros, colocou um ataque em boas situações de campo, mas o ataque comandado ali pelo Cotton, eu senti que faltou um pouco, né? Na primeira campanha teve um passe longo para o Irving que virou touchdown, conseguiu ali o field goal quando a defesa roubou a bola, mas depois o ataque não conseguiu se estabelecer, não teve tanto ritmo, né? No final o Cotton guardou a bola embaixo do braço e garantiu ali os first downs para vencer, mas eu acho que contra uma equipe como o Mariners
vai precisar mais do que isso, vai precisar jogar bem os 4 quartos desse ataque, ou pelo menos ter mais ritmo nos 4 quartos desse ataque para funcionar. E é um adversário que realmente você vai medir muitas forças, né? Eu acho que a equipe da Cavalaria, né, venceu o Carrancas, que é uma equipe que muita gente estava de olho, muita gente estava muito ansiosa para ver e conseguiu anular. E vai ter um duelo contra esse Recife Mariners, que venceu contra o Scorpions, mas não fez uma das suas melhores partidas, né? Começando pelo número de faltas, né? Eu deixei anotado aqui, foram 190 jardas em falta, então obviamente isso tem que diminuir muito para essa equipe do Mariners conseguir vencer, né? A gente sabe o quanto jardas atrapalham, né? E a equipe venceu por 3-0, mas em outros jogos esse número de faltas com certeza custaria a vitória, quase 2 campos, né, em faltas que a equipe acabou sofrendo. Tem o Álvaro no comando desse ataque, a gente deve ver ele jogando o tempo todo agora, né? A gente viu o Eli Rimas jogando parte do primeiro tempo, né? Mas a gente deve ver o Fadini agora, já que ele já está há mais tempo também, tendo essa conexão com os recebedores. Vamos ver como que esse jogo aéreo se desenvolve um pouco mais. O Fadini teve sucesso ali com alguns passes curtos, mas ainda não está conseguindo esticar a bola. Então é um ataque que está clicando cada vez mais. Vai ter também o Shelley deve jogar, né? O Shelley que era de Rio Preto, deve jogar mais na secundária do que no corpo de recebedores, mas a gente sabe e a gente viu já desde o ano passado que ele pode fazer os dois, então é mais uma adição muito interessante. E a equipe teve um jogo terrestre muito, muito forte, né? Teve ali 180 jardas no último jogo, né? O comitê ali dos running backs do Mariners jogaram bem, então é um duelo interessante. E tem uma defesa que não deu espaço para o Scorpions, né? Fez o Scorpions ficar desconfortável, fez o Mariota sair do pocket, fez ele errar, conseguiu não dar ritmo, né? A verdade é essa, não deu ritmo para o Scorpions fazer nada. Então vamos ver contra essa equipe da Cavalaria, que precisa correr melhor com a bola, porque não conseguiu fazer isso contra o Carrancas, como que vai ser, né? Então é um duelo interessante. Eu acho que o Mariners, eu falo que o Mariners talvez seja um pouco favorito pela tradição, né, mesmo jogando fora de casa, mas a Cavalaria já surpreendeu muita gente no primeiro jogo e pode de repente surpreender em casa mais uma vez. Continuando lá na Conferência do Nordeste, a gente vai ter o jogo entre o Pernambuco Imortais e a equipe dos Jangadeiros, né? É um duelo também que não era para ser o primeiro jogo do Imortais, né? O Imortais teoricamente teria jogado contra o Spectros, né, mas o jogo foi adiado, já foi até remarcado, se eu não me engano ficou para o dia 8 ou 9 de agosto, né? Então já está ali programado para as duas equipes esse jogo. Então a estreia vai ser contra os Jangadeiros, né? O Jangadeiros que está com uma campanha de 0-1 nesse momento na BFA, perdeu ali no tiroteio contra o Sergipe Redentores, e é um jogo que eu estou bem curioso, como eu tinha falado na prévia de Spectros e Imortais. É um jogo que o Imortais vai ter que rodar muita gente, tem ali muitos caras que estavam ali antes da fusão, que chegaram com a fusão e tudo mais, então fica difícil a gente prever muita coisa, a gente tem que ver esse time rodar, a gente tem que ver esse time jogar para realmente entender o que é a cara desse ataque, o que é a cara dessa defesa, como que a comissão vai conseguir colocar todo mundo para jogar. É um jogo que eu estou bem curioso para ver, né? Até as minhas anotações fala muito sobre isso, né? É um time que jogou na Copa do Nordeste, mas a gente sabe que não jogou todo mundo, então pode ter chegado mais gente, pode não ter chegado mais gente, então é um time que a gente tem muitas interrogações, muitas perguntas para responder, e eu espero que a gente já consiga responder nesse jogo contra os Jangadeiros. O Jangadeiros fez um jogo muito bom contra os Redentores, como eu falei. O Tamarius fez uma partida boa, né? É um cara que, até quando eu fiz um post falando do jogo, falou sobre as críticas aos jogadores norte-americanos e tudo mais. Acho que ele tem um bom ponto, né? A gente acabou conversando um pouquinho. Mas, obviamente, quando você é um jogador internacional, as pessoas olham mais para você, tanto para o bom quanto para o ruim, né? O Tamarius, que fez um jogo bom contra os Redentores, tirando a interceptação, foi um jogo muito bom. A equipe também tem o AJ Lee, né, que é um cara que jogou bem, e acho que a equipe pode envolver ele ainda mais, né, nesse jogo. E é um ataque que funcionou bastante durante boa parte do jogo. Então pode tirar proveito de um adversário que talvez ainda esteja entendendo o que vai fazer e experimentar muita coisa, testar muita coisa, soltar mais o braço. Vai ser um confronto interessante. E para a defesa, também talvez seja um jogo bom para corrigir tudo que a gente viu na estreia. É uma equipe que sofreu para taclear em campo aberto, que no segundo tempo conseguiu se ajustar e deu mais uma chance para o seu ataque, mas que no geral sofreu bastante com um pouco de tudo que o Redentores tentou fazer. Tanto em correr com a bola, tanto em passes curtos, tanto em passes longos, tanto em jet.
Então, é uma defesa que tem que melhorar e talvez esteja aí numa situação de encarar um adversário que o ataque talvez não tenha muita variação para você conseguir fazer o básico bem feito ali para garantir a sua primeira vitória. Dando sequência, vamos falar agora de Sergipe Redentores e Carrancas. Né, o Redentores que venceu, né, eu falei no último jogo ali do Jangadeiros, venceu o Jangadeiros contra esse Carrancas que perdeu para a Cavalaria na sua estreia. Né. É um jogo que eu tô bem curioso, porque o Carrancas realmente... eu acho que eu estava esperando um pouco mais desse time na estreia e a equipe não conseguiu corresponder no ataque. A defesa se ajustou bem durante todo o jogo. No final não conseguiu parar ali o Cotton, mas reduzir um adversário a 10 pontos no jogo todo é uma ótima primeira impressão que você deixa no campeonato, né? Mas vai encarar esse Redentores que fez uma grande partida, né? Fez um grande jogo, Lamarco jogando bem no backfield, a equipe revezando ali entre o Peterson e o Matheus na posição de quarterback. Inclusive vai ser interessante a gente ver se essa variação vai continuar ou se um dos dois vai assumir a posição de vez. Não sei até que ponto por o plano de jogo vai compensar você ter esses dois caras. No primeiro jogo deu certo, até brinquei que o Matheus fez um passe para o Peterson inclusive, mas vamos ver como a equipe vai conseguir usar os dois da melhor forma. E é um time que tem muitas peças, né? Vinícius Senna jogou muito bem, destaquei ele na última partida, mas foi um ataque que no geral fez um jogo muito bom, né? Então a expectativa é que a equipe traga isso para esse jogo, mas vai encarar uma defesa que também jogou bem, né? O Carrancas deu ali menos de 50 jardas terrestres para a Cavalaria, conseguiu forçar ali turnovers também, conseguiu tirar o adversário rápido de campo em alguns momentos. Então vamos ver como que o Redentores se adapta a isso. O Redentores teve o primeiro tempo explosivo, no segundo teve ali touchdowns também, mas né, vai ter que jogar esses 4 quartos também com muito ritmo para conseguir vencer. Da defesa da equipe do Redentores, né, eu deixei aqui uma anotação que é crescer talvez um pouco antes no jogo, né? No quarto período forçou as paradas que precisava, conseguiu parar o Jangadeiros e não permitir que o time tivesse chances de pontuar, mas no primeiro tempo teve vários errinhos, cedeu muitos espaços, então de repente tá com um pouco mais daquela tensão ligada desde cedo para parar esse ataque do Carrancas. Isso porque o Carrancas é um ataque que, apesar do João Vitor não ter jogado bem, é um quarterback que eu acho que tem um potencial interessante, que pode se desenvolver, e tem ali no seu backfield, né, o Deontay Sip, né, que eu acho que é um cara que já mostrou algumas coisinhas diferentes que ele pode fazer. Acho que ele pode até ser mais envolvido no jogo, de repente se o jogo aéreo não funciona legal, ou usar ele mais em passes curtos, colocar ele em mais situações em que ele possa ser aproveitado, porque, mais uma vez, quando você traz um cara de fora, você meio que espera talvez um pouco mais desse jogador, e ele fez um bom primeiro jogo. Acho que ele pode fazer mais aí se tiver mais situações em que ele está envolvido. Mas o Carrancas, o ataque vai ter que melhorar bastante, porque na teoria, a sua defesa, por mais que ela jogue bem, ela vai acabar sofrendo pontos em algum momento, porque esse Redentores mostrou isso pra gente. Então é um duelo interessante, muito, muito interessante de verdade. Pelo que a gente viu, né, olhando até para momento, talvez o Redentores seja um pouco favorito nessa partida, mas né, esse time do Carrancas surpreendeu a gente ano passado, e eu acho que tem ali elementos para trazer um jogo bom. Continuando, a gente tem o jogo entre Fortaleza Tritões e João Pessoa Espectros, né? Um jogo que, como eu disse, na estreia do Espectro historicamente era contra o Imortais, então a gente estaria vendo esse time numa outra situação, mas vai acabar estreando aí contra esse Tritões, que jogou muito bem contra a equipe do Ceará Caçadores, venceu e convenceu contra o Ceará Caçadores, e é um termômetro muito diferente para as duas equipes, né? Porque o Tritões não tem vídeo para estudar desses Spectros, e o Spectros não teve oportunidade de acertar ou errar numa estreia antes de encarar um adversário que teoricamente aí vai ser um dos mais complicados do Nordeste esse ano. Então é um jogo bom, é um termômetro muito interessante. Falando primeiro da equipe do Spectros, né? Como até falei na prévia, né? Tem o Nick Rooney como quarterback, trouxe alguns caras de volta, o Cox também está com um elenco para o time na BFA, então é um time que está passando por uma renovação, perdeu caras para alguns times, mas que tem ali muita gente boa também que ficou, e tem o Nick Rooney para mim, que é um quarterback muito bom, que a gente só viu um jogo dele, né? Então a gente tem que ver mais também de toda a expectativa que a gente está criando em cima do quarterback e desse ataque como um todo. Das anotações aqui que o time tem da equipe, né? O Spectros é o atual campeão do Nordeste,
caiu na semifinal pro Galo. Então é um time muito bom, é um time que é muito físico, é um time que tem muita tradição, né? Então é um jogo difícil até da gente apostar nesse momento. O Tritões vai jogar em casa, né? E foi um time que correu muito bem, passou muito bem, o pouco que errou não comprometeu, mas tem que tomar cuidado, né? O Quentin Williams teve uma partida espetacular, mesmo sofrendo 2 fumbles, um que praticamente ele viraria touchdown, mas é um ataque que rodou bem pra caramba, rodou muito, muito bem. É difícil a gente achar muitos pontos negativos. A defesa contra o Bradley sofreu ali porque é um cara muito explosivo, que fazia jogadas muito boas também, passes muito rápidos, mas foi se ajustando, as situações de jogo foram favorecendo, e o importante, foi uma defesa que não deixou o Caçadores correr. Então, tirando o elemento terrestre, você se monta melhor para o jogo, e eu acho que isso vai ser importante também, né? O Spectros é um ataque bem variado, que pode fazer de tudo um pouco e de tudo um pouco bem, né? Então, é um desafio muito interessante, né? Das minhas anotações aqui dessa equipe do Tritões, eu até deixei anotado aqui, né? O equipe que correu muito bem com todo mundo, que teve 7 recebedores com pelo menos um passe, então o Quentin Williams envolvendo todo mundo nesse jogo, e isso é muito importante. Fez um jogo muito físico, e tem os aprendizados desse primeiro jogo, dos dois lados da bola, né? As situações ali de passe, que a defesa tem que ajustar, o ataque ali, as situações em que perdeu bolas que não poderia perder, mas é um jogo bem, bem parelho. Eu acho que a gente vai ter um desafio muito, muito grande no Nordeste nesse domingo, entre Tritões e Spectros. Temos aí mais 2 jogos da BFA para a gente falar, né? O primeiro, para fechar a Conferência Nordeste, a gente tem o Ferza Petroleiros e Ceará Caçadores. O Ferza com uma campanha de 1-0, o Caçadores com uma campanha de 0-1. E assim, o Caçadores, apesar da derrota, eu gostei muito do que eu vi do jogo aéreo, né? Eu deixei anotado aqui, né? O Bradley, acho que ele tem que seguir construindo essa química com seus recebedores. Se eu não me engano, também foram 6, 7 recebedores com pelo menos um passe recebido. Então, seguir desenvolvendo esse jogo aéreo. Eu acho que isso vai ser muito importante para todos os jogos, mas o jogo terrestre tem que aparecer. Foram 2 jardas só no jogo contra o Tritões, né? Segundo as estatísticas do pessoal lá do Nordeste. Então, não dá para você ter 2 jardas terrestres no jogo, né? Realmente é algo que, independente se você quer passar mais do que correr, não dá para você vencer jogos apertados não correndo com a bola. Então é um ataque aéreo bom e um terrestre que tem que melhorar bastante para conseguir ter mais oportunidades. A defesa, como eu falei, apesar de ter roubado algumas bolas, apesar de ter feito ali algumas boas jogadas, sofreu bastante contra um quarterback que tinha muita mobilidade e fisicamente não aguentou o jogo contra o Fortaleza Tritões, né? Essa é a verdade. Dos dois lados da bola, ataque e defesa, não conseguiram fisicamente segurar o jogo contra o Tritões. E vai encarar essa Alferza, que venceu na estreia o Calcaia Sabres, né, jogando fora de casa. Vai jogar em casa agora o Alferza, né, vai jogar com sua torcida, mas é um time que eu ainda não sei até onde dá para ir, né? É uma defesa que fez um bom trabalho, não deixou o Prince jogar, né, praticamente, o quarterback da equipe do Sabres, conseguiu anular bem a equipe de Calcaia na sua estreia, mas ofensivamente também não teve ali muito brilho para que a gente possa falar, né? Eu trouxe aqui como destaque para esse jogo, né, o Lucas, que é o quarterback, que mostrou versatilidade, mostrou mobilidade para correr, para estender jogadas, passou para 2 touchdowns, apesar do jogo aéreo não ter fluído tanto. Então, é uma equipe que eu estou bem curioso ainda. Eu acho que o Caçadores é favorito, sendo bem sincero, mesmo não sendo a equipe que tem uma vitória nesse momento. Mas é um jogo bem curioso para a gente medir o que essa Alferza pode trazer e se esse Caçadores conseguiu, nesse espaço curto de tempo, corrigir os problemas que a gente viu, né? Das minhas anotações, eu acho que é um pouco mais disso. Para a defesa da Alferza também vai ser interessante, porque vai encarar um ataque que passa a bola e passa a bola rápido. Então é um bom termômetro também para você entender muita coisa. E as equipes aí vão para o seu segundo jogo. Para fechar a BFA, a gente tem o jogo entre Estepos e Itajaí Almirantes. O Estepos 0-1, o Almirantes não jogou, né, na primeira semana do Sul. Então é um jogo que esse Estepos me surpreendeu em partes, porque eu não achei que eles iam fazer um jogo tão parelho contra a Santa Maria, e fizeram. Ficaram ali numa situação bem real de repente ter mais chances de vencer o jogo, mas uma faltinha ali no momento ruim acabou matando a defesa, né? Deu a chance para o ataque pontuar e Santa Maria capitalizou. Mas é uma equipe que, comandada pelo Caião, fez um jogo bom,
Defensivamente o front variou muita coisa, mostrou muita coisa diferente e gerou muita pressão, conseguiu surpreender, conseguiu fazer um bom trabalho. Então é interessante a gente ver esse time agora contra esse Almirantes, que também é um ataque promissor. A secundária teve bons e maus momentos, então mais uma vez é uma defesa que tem muitos desafios aí. E é um ataque que eu até queria fazer uma meia-culpa aqui. O quarterback da equipe do Stepos é o Bruno. Eu tinha colocado o Bruno pelo que eu tinha pesquisado, aí na transmissão eu vi um outro nome, acabei falando desse outro nome, mas na verdade é o Bruno mesmo, que é o QB do Stepos, que jogou bem, como eu falei, não se comprometeu no primeiro tempo, no segundo foi se soltando mais, foi distribuindo bolas, foi conseguindo fazer, e vamos ver como que esse time traz esse jogo terrestre pesado que a gente viu na estreia, correndo muito em I-form, correndo muito com o fullback. Vamos ver como que a equipe vai continuar, como que varia também esse jogo terrestre, porque vai encarar esse Almirantes, que é uma equipe que, apesar de a gente não ter visto ainda em campo, eu não imagino que a gente deva ter talvez tantas mudanças no estilo de jogo. É uma equipe que tem mudanças em jogadores e comissão técnica. Então deixei anotado, teve a chegada do Igor Nardini como coordenador defensivo, teve a chegada aí de alguns caras do Rex como o Ramon Verdugo, outros jogadores também ali com passagem no Sul, tem um jogador, se eu não me engano, acho que do Santa Maria Soldiers, e também a equipe trouxe aí dois americanos. O primeiro é o Marvin, que é DB, que já jogou pela equipe em outras oportunidades, e trouxe também o Irving Riley, que é running back, bom jogador, que eu acho que é uma adição interessante para esse ataque do Almirantes, que ano passado foi uma equipe que jogou bem, foi 3-1 na fase de grupos, aí perdeu para o Rex na fase de grupos, encarou o Rex na semifinal do Sul e perdeu de novo. Então é um time que eu acho que tem potencial para ser um dos times bons aí dessa Conferência Sul, e vai encarar um Stepos que eu gostei muito do que eu vi, e acho que é uma equipe que tem detalhezinhos a ser melhorado para a gente poder destacar um pouco mais alguns jogadores. Mas é uma equipe bem treinada, pelo que a gente viu, que vai encarar esse Almirantes aí, que apesar de ser uma equipe nova, nova no sentido de, é uma equipe, se não me engano, de 2018, 19, acho que 18, é uma equipe que sempre teve ali jogadores muito veteranos no seu elenco, e esse ano tem ainda mais com algumas chegadas. Virando a chavinha agora para o Brasileirão da CBFA, a gente tem aí 3 jogos confirmados para esse final de semana, os 3 jogos pela D2. Vamos começar com um jogo que vai rolar lá no Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro Captains, não o Septiba Captains, contra a equipe do Macaé Oilers. É um jogo bem interessante, estou curioso para ver, 2 equipes que não jogaram nada no primeiro semestre, 2 equipes que tiveram um amistoso entre elas nessa pré-temporada, onde o Macaé venceu por 29-18, então por isso é o meu favorito para essa partida. Inclusive os pitacos do Ornelas do Brasileirão provavelmente já vão estar no ar quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Então, para a galera que de repente vê lá e não entender, pode vir aqui no YouTube, pode deixar comentários também para a gente discutir um pouco mais. O Macaé Oilers é meu favorito, mas falando sobre o jogo, o Captains ano passado veio para D2, não conseguiu vencer nenhum dos seus 3 jogos, é uma equipe que eu acho que tem potencial, trouxe muitos caras também, eu fui atrás dessa informação, trouxe ali muitos jogadores do Blaze e do Mesquita Titans, então, mas que tem uma base forte lá do Captains, então tem aí uma mistura de uma galera nova com uma galera que já estava e jogou ano passado. Então é uma equipe que sabe o que tem que melhorar, mas a gente tem que ver isso em campo. Um time que a gente não tem tantas informações, a gente não tem vídeo desse amistoso que rolou contra o Macaé Oilers. Então é uma equipe que a gente tem que esperar para ver, na minha opinião, e vai encarar aí o favorito do seu grupo. Esse grupo que tem Captains, Macaé e Tigres. Nesse momento eu fico dividido se o Captains teoricamente é o time 2 ou 3 desse grupo. Mas a gente tem que ver jogar, obviamente, para ver o quanto o time se adaptou até desse amistoso que teve contra o Macaé Oilers. Do Oilers, é uma equipe que ano passado jogou na BFA, foi 0-4, mas teve alguns bons jogos, a gente até falou isso na tier list da D2, é um time que jogou bem, mesmo quando perdeu em algumas oportunidades. Então é um time que eu estou bem curioso, é um time que é experiente, que a gente deve ver muito do físico fazendo valer. Pode ter ali uma chegada ou outra também de alguns jogadores de outros times do Rio que não vão estar jogando nada nesse segundo semestre, ou que talvez estejam jogando em outro campeonato, mas é uma equipe que, pelo que eu fiquei sabendo, vai manter muito da sua base do que a gente viu nos últimos anos. Então é uma equipe que eu acho que vai ser forte e que, dependendo do que a gente vê, vai ser um candidato ainda mais forte ao título da D2. Então esse confronto aí de cariocas marcando um dos nossos 3 jogos desse domingo. Dando sequência,
a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, onde a gente vai ter Porto Alegre Pumpkins e Carlos Barbosa Chimangos, duas equipes que a gente já viu jogar, né? Jogaram o estadual do Rio Grande do Sul esse ano. O Pumpkins foi finalista, né? Perdeu para Santa Maria. O Carlos Barbosa Chimangos foi eliminado na fase de grupos, né? Não venceu nenhum dos seus 2 jogos. E é um jogo que acho que tem um favorito, né? O Pumpkins é favorito para essa partida, é um dos favoritos da D2 também, na minha opinião. É uma equipe que tem o Nicolas ali no comando do ataque, o Theo como um dos recebedores, que eu acho que é o que mais tem se destacado até esse momento, mas é um time que estruturalmente é muito interessante, é muito bom da gente ver jogar, ainda mais no nível da D2. Eu até falei durante a tier list que eu achava que o Pumpkins talvez fosse um time para estar jogando na D1, mas eu acho que na D2, nesse momento, a gente pode ver esse Pumpkins mostrar ainda mais de todo esse potencial que a gente está vendo, dos dois lados da bola. Também é uma defesa que gera muita pressão, que consegue achar espaços para atrapalhar o quarterback, para brecar o jogo terrestre, e isso vai ser muito importante contra esses Chimangos. Então, é um time que perdeu para os Soldiers em aspectos bem pontuais, né, coisas que são corrigíveis e são treináveis, né, e que tem um tempo daquele último jogo. Então vamos ver o quanto a equipe conseguiu corrigir para trazer para essa estreia contra esse Carlos Barbosa Chimangos, que até esse momento é uma equipe que no ano passado eu gostei muito do que eu vi, eu estava com uma expectativa talvez até um pouco alta, e a equipe não está jogando muito bem, não jogou muito bem, né, no estadual. Não sei o quanto o aspecto físico pesa ou não para essa equipe. É uma equipe que primariamente corre bem com a bola antes de passar, e quando isso não funciona, a equipe parece ainda não ter um plano B tão ideal. A equipe que eu até deixei anotado aqui é comandada pelo Maurício Vaz, né, que foi um cara que foi destaque ali no São Bento Snakes por bastante tempo, né? O Felipe me passou muito dessas informações. É uma equipe que precisa ter mais de um plano B, precisa talvez estabelecer um pouco mais seu jogo aéreo. No jogo contra o Erechim Coroados, que perdeu, a gente viu um pouco mais, mas não viu sucesso nisso. Então é uma equipe que tem que batalhar para achar esse equilíbrio, ou, né, ter um plano B, de repente para um plano de jogo inicial que não funciona e você conseguir trazer coisas diferentes para você apresentar. Né, a defesa vai ter um desafio muito grande, porque o front vai ter que fazer um grande trabalho e a secundária também. Por isso até que eu acho que o Pumpkins é favorito para esse jogo, porque o Chimangos eu acho que é uma equipe que tem que ir se corrigindo, tem que ir trabalhando, mas talvez vai encarar um adversário que já está bem pronto para esse momento na estreia do campeonato. Para fechar os jogos desse final de semana, a gente vai ter o duelo entre Piracicaba Kenny Cutters e a equipe do Goiânia Saints, jogo que vai rolar domingo, 10 horas da manhã, lá em Piracicaba. Essa equipe do Cutters que vem para campo pela primeira vez desde a SPFL do ano passado, né, quando perdeu ali no wildcard para a equipe do Moca da Série Prata. Tenho algumas expectativas para essa equipe, principalmente por conta da posição de quarterback, né? O Iago volta aí a comandar o ataque do Cutters, né? Em 2018 ele participou daquela equipe que era muito boa, em 2019 ele teve uma experiência muito boa com o Galo, então ele volta aí para comandar esse ataque, e vai ser muito interessante, né, ter um cara veterano como ele junto com esse elenco que era muito jovem no ano passado, né, e deve ainda ter muitos jogadores com pouca experiência, muitos talvez jogando pela primeira vez no campeonato nacional. Então é muito bom você ter um cara veterano dentro desse elenco, né, até para ajudar fora do campo também, além, claro, do que ele pode oferecer como passador, né, como quarterback. A equipe do Cutters é uma equipe que eu tenho algumas expectativas, mas eu quero ver jogar, porque ano passado faltava um pouquinho no ataque, faltava um pouquinho na defesa. Quando encarou times um pouquinho mais estruturados, acabou não conseguindo implementar muito do seu jogo. Então eu quero esperar para poder falar melhor dessa equipe. A gente vai ter uma grande oportunidade, porque o adversário que eles vão encarar é um Goiânia Saints que ano passado foi bem na D2, não conseguiu chegar nos playoffs, mas teve uma campanha de 2-1, só tomou pontos na partida que perdeu para o Pouso Alegre Gladiadores, que foi um dos 4 semifinalistas. Foi o 6º colocado geral, se eu não estou enganado, ficou atrás só dos times que tiveram campanha de 3-0. Era um ataque que era muito equilibrado, era uma defesa que tinha muita condição de produzir boas jogadas, de roubar a bola, e que fez bons jogos. Como eu disse, dos 3 jogos só sofreu ponto em 1, nos outros 2 conseguiu dominar e jogar muito bem, contra o Nova Serrana e o Wizards no ano passado. Então eu estou bem curioso para ver essa equipe do Saints, mas assim como o Cutters, eu acho que a gente tem que segurar um pouquinho, porque a gente tem que ver jogar efetivamente, né? É uma boa oportunidade para a gente medir também as duas equipes nesse grupo, né? Um grupo que tem ali Ocelotes, que tem Vipers, tem Vikings, então vai ser um termômetro bem legal para essas duas equipes e para todo esse grupo, que é um dos mais embolados ali da D2, na minha opinião.
Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!